Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que você esteja bem e que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, um dia transbordante, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por mais uma manhã. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque a sua presença já é sentida nesse ambiente. Obrigada, Jesus, porque o seu amor é sem limite e a sua bondade não tem fim. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por toda a transformação na vida de cada um de nós que o Senhor tem feito. Obrigada, 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 obrigada. Bom dia, Mi. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Dia de sol hoje, né? Muito bom. Eu gosto assim, de dias de sol, céu azul, nuvens. Eu acho o céu mais bonito assim. Bom dia, Damiana. Bom dia, Cris. Sejam todas bem-vindas. Que hoje o nosso dia seja com atividades que nos traz descanso, paz e alegria, contemplação. Se você tiver que fazer um alimento que você produza com alegria, se tiver que estar sentada à mesa de pessoas, que isso te traga alegria. Em nome de Jesus. Amém? É lindo, o sol tá lindo lá fora. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar para começar o nosso estudo enquanto as outras irmãs vão chegando. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu entro diante da presença do Senhor agora nas cortes celestiais, me rendo diante do Senhor, em nome de Jesus. Consagro ao Senhor esse ministério, declaro que o Seu Espírito Santo tem toda a liberdade de agir na Tua palavra, na leitura dessa manhã. Eu sou um pequeno instrumento na vida do Senhor. O Seu Espírito Santo venha e traga toda a revelação da palavra dessa manhã, através da minha vida, em nome de Jesus. Eu apresento ao Senhor a vida de cada uma das suas filhas que estão aqui presentes, as que ainda chegarão e as que assistirão depois. Peço que os seus anjos, ministradores do Evangelho, Pai, estejam do lado de cada uma das minhas irmãs, para que elas tenham entendimento da palavra, que estejam com a mente e o coração conectados na palavra que o Senhor trará nessa manhã, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada. A honra e a glória do Senhor. Pai, que os seus anjos possam trazer muito mais do que a palavra, mas o sentimento guiado pela verdade da tua palavra nessa manhã. Que todos nós estejamos alinhados com os propósitos do Senhor na nossa vida. Que o propósito que cada uma de nós temos para viver, Pai, chegue de maneira completa na vida de cada uma de nós. É isso que nós te pedimos nessa manhã. Consagramos ao Senhor a nossa família, consagramos ao Senhor todo o alimento que nós vamos preparar e o alimento que nós vamos nos alimentar nesse dia de hoje. Que o Senhor abençoe, purificando todo o alimento do nosso dia, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que a nossa vida seja completamente e totalmente dependente do Senhor. Que a nossa vida seja cheia de alegrias, porque o amor de Cristo vive em nós. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela sua santa presença nessa manhã. É isso que eu oro e te peço, Pai, e declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Obrigada. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, irmã Estela, tudo bem?
Bom dia, irmão Júnior, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ler Romanos, capítulo 8, que vai trazer para nós, assim, ó. Ontem nós lemos o capítulo 7. O capítulo 7 nos trouxe a luta entre a carne e o espírito, certo? Paulo revela agora em Romanos 8 a solução. Andar no espírito. É lindo, não é? Andar no espírito. Essa é a solução para parar essa luta da carne e do espírito. Então esse capítulo fala da vitória que todos nós temos em Cristo. Fala da segurança da salvação e do amor inseparável de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então vamos ler então. Versículo 1. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Esse meu versículo 1 e 2, ele está grifado, tá? Se você quiser grifar o seu, aqui já logo no início, no versículo 1 e 2, traz para nós a seguinte aplicação. Se você está em Cristo, não aceite acusações do passado. Viva livre e perdoado, porque assim você se encontra, assim você está. Então não aceite acusações do passado. O passado não faz mais parte da sua vida. O passado ficou, já fala, passado, está lá atrás. Não é o que você vive hoje. Então, você já caminhando com Cristo, caminhando com Jesus, buscando cada dia mais se encher dessa presença e do amor dele, o passado não te pertence mais. Então, sempre que vier pensamentos intrusivos sobre o teu passado, rejeita, repreenda em nome de Jesus. Eu repreendo esse pensamento. Esse passado não me pertence mais. Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Tá bom? Resista a esses pensamentos intrusivos. Não vem de Deus. Porque Satanás e seus demônios, eles são tão imundos que não tendo nada para te acusar de agora, porque agora a sua vida é outra, ele vai ficar te trazendo lembranças e você vai ficar recolhendo e você vai ficar recebendo. Não. Não permita isso. Para que fazer isso? Está muito claro aqui para nós o que Paulo nos trouxe logo no início desse versículo, desse capítulo. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Não existe mais. Então não aceite. Nós já começamos esse capítulo assim. Não aceite acusações do passado. Amém? Viva livre e perdoado. Que é essa condição que você se encontra hoje. Versículo 3. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado da natureza humana enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da natureza humana pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Então aqui é muito claro para nós, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito sempre vão estar buscando as coisas do Espírito. Então, é o que você busca. Em tudo é assim na nossa vida. Entenda, se você se inclina para as coisas da carne, o pecado faz parte da tua vida. Mas se você vive segundo o Espírito, então você está buscando as coisas do Espírito. Então o pecado não faz parte de você.
Entenda que diante de uma alimentação, por exemplo, vamos falar de uma alimentação. Alimentação, se você se inclina a comer demais, você fica obeso. E se você come o suficiente que você sabe que vai só suprir a sua necessidade, né, a sua vontade de comer, a sua fome, você tem uma vida normal, sem obesidade. Então, para onde você se inclina, é o que está te dominando. Então, que nós tenhamos esse discernimento espiritual de entender que nós precisamos sempre estar olhando tudo que nós estamos fazendo. Se está em excesso, aonde nós estamos inclinando, para o pecado ou para o espírito? Amém? Quando nós começamos a nos aprofundar e ver o tempo de Jesus, não existia nada disso que nós comemos. Não existia esse tanto de industrializado, esse tanto de coisa. Eles se alimentavam com coisas muito naturais. Frutas, tudo que plantava. Frutas, legumes, grãos, né? Havia o pão. Que isso seja uma grande reflexão para a nossa vida, do que nós estamos fazendo com a nossa vida e com a nossa casa, nosso corpo. Amém? Em nome de Jesus. Então, aqui até o versículo 8, tem uma aplicação para nós. Onde está a sua mente? Pense em coisas de Deus. O que são as coisas de Deus? Oração, palavra, fé, amor. Coisas que te trazem paz. E a sua vida assim será guiada pelo Espírito Santo. Se você pensar nas coisas de Deus, a sua vida será guiada pelo Espírito Santo. Rejeite todo o pensamento e toda a imaginação que for contrária às coisas de Deus. Em nome de Jesus, rejeite. Tá bom? Versículo 9. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em você. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele, mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vai morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. E se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou, Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que traz para nós. É muito claro aqui nisso que nós estamos lendo que aqui está trazendo para nós sobre a nossa santificação e sobre a nossa salvação. É muito claro que se nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não vivemos em condenação. E você precisa entender isso. Se a sua vida pertence a Jesus e você caminha com Ele, não existe condenação. Mesmo que todos falem, mesmo que todos julguem, que todos te critiquem, não é verdade. É seta do diabo na tua mente. São os demônios querendo trazer você para um lugar onde você não está mais, porque hoje você está aqui. Entende? Faz sentido para você? É isso que você precisa guardar.
O que você está ouvindo precisa fazer sentido para você. Porque hoje você vive com Cristo. Você busca o Senhor. E o que os outros falam? É os outros falando. Não é Deus falando. E a opinião dos outros vai te dar salvação? Claro que não. É o que o Senhor Deus está vendo em você. É o que você está gerando para o Senhor que vai te dar salvação. É a fé no Senhor Jesus Cristo. É caminhar com Jesus. É isso que vai te trazer salvação. E não o que os outros estão falando. Os outros podem falar o que eles quiserem de mim. Não me atinge. Pelo contrário, eu vou desejar que eles conheçam o Senhor. E vou orar pelos que me odeiam. É isso que você precisa fazer, orar pelos que te odeiam. Orar pelos que te desejam o mal. Não permita viver no passado, porque o passado não te pertence mais. Em nome de Jesus, entenda isso. Você não pertence mais à carne se o Espírito Santo de Deus habita em você. Se o Espírito Santo de Deus está em você, você abriu para ele fazer morada, você não pertence mais à carne. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dará vida aos nossos corpos mortais. Guarda isso no seu coração. O Espírito Santo não apenas habita em nós, mas nos dá a força que nós precisamos e a renovação diária. Ou seja, todos os dias, o tempo todo. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Essa renovação, ela é diária. Um ânimo novo a cada manhã. Um ânimo novo todas as manhãs. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Versículo 12 diz assim: Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. É isso, né? É no 12 que eu parei? Gente. Ó, se não for, eu vou ler de novo, tá bom? Porque o Espírito Santo me mostrou o 12. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana, ou seja, está reforçando para você guardar. Não é de acordo com a nossa natureza humana. Com a natureza humana que nós temos que viver, é guiados pelo Espírito. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Aleluia. Obrigada, Jesus. Olha como o versículo 17 é poderoso para nós, ó. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Ou seja, tudo aquilo que Deus tem guardado para Cristo, nós receberemos. Pertence a você, pertence a mim e todo aquele que crê e caminha com Jesus. Porque se tornamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus.
Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigado, 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 obrigada. O meu versículo 17 está grifado. Se você quiser grifar o seu. Obrigada, Jesus. Então entenda que nós somos chamados a viver pelo Espírito. Nós somos chamados. Quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Então, você e eu somos filhos de Deus, porque nós somos guiados pelo Espírito. Então, toma posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu sou filha de Deus, porque eu sou guiada pelo Espírito. Então, repete isso sobre a sua vida. Eu sou filho, sou filha de Deus, porque eu sou guiada pelo Espírito. O Espírito Santo me guia. O Espírito Santo me dá a direção. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. A verdadeira identidade do cristão é ser guiado pelo Espírito Santo e não pelas emoções e pelos sentimentos. Quem é guiado pelas suas emoções e pelos seus sentimentos caminha para a destruição. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo é guiado pela palavra. Obrigada, Jesus. Quem é guiado pela palavra, pelo Espírito Santo, não tem como ser inclinado para os desejos carnais. Não encaixa. Não é compatível. Não combina. Viver na palavra, ter uma vida de oração e jejum, é sobre isso. Posicionamento radical. É isso que nós precisamos buscar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Entenda que nós não recebemos escravidão do Espírito Santo. Nós não temos um espírito de escravidão, mas sim de adoção. Podemos chamar Deus de Pai, Abba Pai, meu Pai. Somos herdeiros com Cristo. Olha o quanto isso é maravilhoso na tua vida. Olha como isso é lindo na nossa vida. Podemos chamar Deus de Pai, meu Pai, meu Pai. Porque com Cristo nós somos herdeiros dele, herdeiros de Deus, nosso Pai. Você não é um escravo do medo. Entenda isso. Você não pode se permitir ser escravo do medo. Como você vai se permitir ser escravo do medo? Você é filho amado, você é filha amada de Deus, escolhida, separada. É isso que você tem que declarar sobre a sua vida quando vier o medo. Eu rejeito esse medo que eu estou sentindo, eu rejeito essa ansiedade. Eu rejeito em nome de Jesus porque eu sou filha amada, escolhida, separada, ungida. Eu caminho com Cristo. É isso que nós temos que declarar na nossa vida. Viva com essa confiança. Porque a palavra de Deus te dá essa confiança. E por que você rejeita? Por que você rejeita? Rejeitar a verdade da palavra que nós estamos aqui lendo, meditando, é rejeitar o próprio Deus. É fazer com que a sua fé seja anulada. Não faça isso. Não faça isso. Jesus ama você. O Espírito Santo de Deus está do seu lado, em você, sobre você o tempo todo. Não rejeita isso. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 18. Vai falar sobre a glória futura a partir do versículo 18, quando diz assim, ó. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor
que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Olha só o que Paulo disse. Olha o que está escrito há mais de 2000 anos e está falando comigo e com você até hoje. Olha só. Versículo 18 meu está grifado. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Olha isso agora. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. O mundo está impaciente. As pessoas começam a buscar a Deus e elas acham que é igual fazer um miojo. Quer colocar ali 2 minutos, 3 minutos, tá pronto. Não é assim, não. Nós precisamos de constância para buscar o Senhor. Nós precisamos gerar o fruto do Espírito da paciência. Nós precisamos entender que viver no amor de Cristo é viver com esperança, ser constante, perseverante, insistente, intencional naquilo que nós estamos buscando. Em nome de Jesus. O que nós vivemos agora não se compara com a nossa glória futura. Assim como Jesus hoje vive na glória eterna, nós também viveremos com Ele. Mas e quando Jesus esteve aqui? Aqui, Ele passou por tudo que nós passamos. Ele sentiu medo, Ele sentiu tristeza, Ele foi desafiado no deserto por 40 dias. Ele passou por todos os sofrimentos que nós passamos. Por isso Jesus entende o que nós sentimos. Jesus entende o que você sente. Por isso Ele tem compaixão e tanto amor por você. Porque Ele passou por tudo isso que você sente. Mas o que Ele fazia quando Ele estava com medo? Ele buscava a presença do Pai. Ele ia orar. Ele se isolava do mundo todo. Jesus chorou também, porque ele sentiu medo. Jesus chorou tendo compaixão quando a irmã de Lázaro chorou pela morte dele. Jesus chorou, sentindo a dor que ela sentia, mesmo ele sabendo que Lázaro ressuscitaria. Então você precisa abrir a sua mente, abrir o seu coração e viver com Jesus. A criação toda de Deus aguarda a revelação na hora certa que Deus fará sobre cada um de nós. Os problemas de hoje não definem o seu futuro. Não define. O que você está passando hoje, a sua aflição, o seu problema, o seu deserto, seja o que for, não define o seu futuro. É só uma passagem. É só um período. Então, você sabendo que é só um período e não é para a vida toda, busca com força sair dessa situação. Busca o Senhor, busca a presença de Deus. Busca Ele com toda a intencionalidade do seu coração. Pai, meu Pai, em nome de Jesus, entra com providência junto comigo nessa causa, me tira dessa situação. Eu sei que essa situação que eu estou passando não é para a minha vida toda, é só um momento. Então, Pai, em nome de Jesus, me mostra qual a estratégia que eu preciso, qual é a estratégia que eu preciso tomar, qual é a situação, o que eu preciso ver que eu não estou vendo, me mostra. Em nome de Jesus, se precisar trazer pessoas para me ajudar, que traga e eu aceitarei em nome de Jesus. Eu tenho um coração humilde, eu tenho um coração quebrantado.
Eu aceito todo o ensinamento, eu aceito passar pela forja, eu aceito ser esticado pelo Senhor. Declara isso. Entende o posicionamento que você precisa na presença do Senhor? Diante de um já está falando, diante de um momento difícil? Há uma glória reservada para você com Cristo. Então não deixe essa situação de agora matar você. Porque se você se afasta do Senhor, se você pega o seu problema, aqui está o trono de Deus, aqui está o seu problema. Se você pega o seu problema e faz ele ser maior do que Deus, como você pode receber a ajuda do Pai? Não, deixa o problema no lugar dele, busque a Deus e peça para que o Senhor entre com providência, intercedendo na sua vida. Em nome de Jesus. Deus está acima do seu problema. Entende? Mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. É isso que a sua mente precisa entender. Que o seu coração precisa reconhecer. Que nada é maior do que o amor de Deus sobre a sua vida. Nada é maior do que a proteção das mãos do seu Pai. Deus, Criador, que te deu a vida, que te criou, que permite que tudo em você funcione, que todos os seus órgãos funcionem. Amém? Obrigada, Espírito Santo de Deus. Ramantarabás. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Vamos continuar aqui o versículo 22. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Olha aqui o que nos traz. Presta atenção. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por nesse tempo nós estarmos lendo essa palavra. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Aqui fala para nós que a criação geme e nós também, esperando a redenção final, não é? Vivemos em esperança, sim, é verdade, nós vivemos em esperança. Mas aqui também diz assim, ó. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que já está vendo? Entenda que se você já está vivendo na nuvem da glória de Deus aqui na terra, então você precisa mudar o seu nível espiritual. Você já não está mais lá atrás esperando pela glória na vida aqui. Você já está vivendo, você já está cheia. Você precisa se manter cheia, entende? Então, o que é isso? Maturidade espiritual. Você não espera o que você esperava, porque o que você esperava você já vive hoje. Então, você aumenta a sua maturidade espiritual para viver como filha de Deus. Você sabe que a sua salvação já está lá. O seu nome já está escrito no livro da vida. Então você tem que se manter posicionada, continuando em fé, aumentando a sua fé,
andando nos caminhos com Cristo, pelos caminhos por onde Ele anda, por onde Ele nos ensinou ao que fazer, ao que devemos fazer. Não negar o Evangelho, não distorcer o Evangelho para agradar outras pessoas. Nunca distorça o Evangelho para agradar outras pessoas, não faça isso. A verdade é a verdade. Se a pessoa doeu, a dor é dela, não é sua. Você levou a verdade da palavra. Nunca mude a palavra para agradar pessoas. Em nome de Jesus Cristo, não faça isso. Quantas vezes eu falei a verdade em atendimento, é nítido que a pessoa não gosta de ouvir. Às vezes a pessoa fica até branca do outro lado. E aí o Espírito Santo fala, calma que ela vai digerir. Calma que ela vai entender. Eu tô lá, eu tô agindo. E até o final do atendimento ela reconhece que aquilo que ela ouviu foi necessário. Porque foi a verdade da palavra revelada. Para que haja um novo posicionamento, para que haja uma nova busca, uma busca diferente. Porque entenda que um exemplo, muitas vezes não é a pessoa que está te excluindo, é a sua maneira de olhar. É uma ferida que você tem na alma e aí você acha que todos estão te excluindo. Não, não são todos que estão te excluindo. Na maioria das vezes, uma ferida na sua alma que você teve no passado por abandono, por rejeição, por carência, faz você enxergar que todos estão te excluindo. Não. Entende? Então aqui é muito claro o que diz para nós, o que o Espírito traz em revelação à palavra. E no versículo 25 diz, porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Precisamos aguardar com paciência que na hora certa será revelado a nós. Então, mesmo em meio a dores e lutas, mantenha a esperança firme nas promessas de Deus. Ele é o teu Pai. Ele é o meu Pai. É o nosso Pai. E nós precisamos aguardar que Ele nos traga, que Ele nos mostre, que Ele nos revele. Entenda que se você resistir e não se inclinar para o mal diante do maior desafio da tua vida, você vai ver que se você tivesse se inclinado, você teria caído numa grande cilada de Satanás, numa grande armadilha. E isso traria para você maiores prejuízos, traria para você um atraso no teu tempo. Porque toda vez que nós temos um prejuízo, seja emocional ou financeiro mesmo, existe um atraso para a gente alcançar o nosso propósito. Amém? Olha o que diz o versículo 26 agora. Então, para quem gosta de grifar, o meu versículo está todo grifado. 26, 27 e 28. Eu vou ler. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. Olha que lindo essa palavra que o Senhor trouxe para nós. Olha a grandeza do poder, da revelação que o Senhor nos traz, da presença do Espírito Santo na nossa vida, quando Ele traz para nós aqui no versículo
no versículo, uma parte do versículo 26 e 27, quando você não sabe orar, quando nós não sabemos orar, o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Então não se preocupe se você não sabe orar. Não se preocupe com isso. O Espírito Santo de Deus ali presente na sua oração, ele vai pegar todo o seu choro, todo o seu gemido, as palavras que você está dizendo ali, e ele vai transformar essas palavras que você declarar na oração que precisa chegar até Deus. Porque Deus conhece o seu coração e Ele sabe o que está sendo gerado no seu coração. Entende? Aleluia! Obrigada, Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Olha como isso é lindo. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus. E ainda diz assim, ó. E pede de acordo com a vontade de Deus. Então o Espírito Santo pega aquele seu momento de intimidade em oração e transforma na oração que Deus quer que aconteça na sua vida. Que Deus quer que seja, que é a vontade dele na sua vida. Amém? Obrigada, Jesus. Guarda isso no seu coração, em nome de Jesus. É precioso a palavra que você está recebendo nessa manhã. O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, intercedendo através dos nossos gemidos inexprimíveis. Quando você não sabe orar, o Espírito Santo ora por você. É isso que está falando aqui. O Espírito Santo ora por você. Você não está sozinha, você não está sozinho. Ai, glória a Deus, obrigada, Jesus, louvado seja o Senhor. Então, mesmo em situações ruins, como disse aqui no versículo 28, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Então, veja que mesmo em situações ruins, podem ser usadas por Deus na sua vida, para o seu próprio bem. Deus sabe de todas as coisas, nós não sabemos de todas as coisas. Por isso a nossa vida deve ser vivida em confiança na presença do Pai. Confie na soberania de Deus. Deus é soberano, Ele é poderoso, Ele é o teu Pai. O que mais você espera? E sendo filha, sendo filho, nós somos herdeiros de tudo. De toda a glória, de toda a beleza, de todo o poder, de toda a paz, de toda a sabedoria. Entende? Obrigada, Jesus. O governo da nossa vida, da minha vida e da sua vida está nas mãos dele. O governo da nossa vida está na mão do nosso Pai, nas mãos de Deus. Nós não temos esse controle. Não tente controlar a sua vida, porque não está nas suas mãos. Mas faça isso ser uma vida vivida de verdade. Porque muitos falam, mas não praticam. Muitos falam, mas na hora ali da situação quer tomar as rédeas do cavalo e quer guiar o cavalo. Não, não é assim. Não é assim. É no momento difícil que você tem que continuar, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é o governador da minha vida. Todo o governo, toda a direção está nas mãos do Senhor. Então, eu vou continuar orando. Me dá a estratégia para sair dessa situação. Abre os meus olhos para eu enxergar o que eu não estou enxergando. Traz pessoas para me ajudar se preciso for. Eu aceito, eu sou humilde, eu tenho um coração humilde. Abre portas, Senhor, e que eu enxergue essa porta sendo aberta para mim. Então é uma oração guiada pelo governo de Deus. Deus nos governa. Amém? Obrigada, Jesus. Olha o versículo 29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus,
Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ou seja, Deus espera que quem Ele escolheu se torne parecido com Jesus. E o que nós mais temos falado aqui nos estudos, nas nossas orações, que tenhamos a mente de Cristo, os olhos do Senhor Jesus, que o nosso coração seja humilde e quebrantado, assim como o coração de Jesus. É o que nós mais temos buscado. Olha a revelação da palavra hoje para nós. Louvado seja o Senhor. Continuando, Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. É como Jesus sendo o primogênito. E aí os irmãos que vêm depois não copiam o irmão mais velho? Obrigada, meu Pai, pela palavra. Obrigada, Jesus. É isso. Nós precisamos desejar ser como Jesus foi e é até hoje. Como ele foi como humano aqui, e buscá-lo ainda hoje como ele é na glória junto com o Pai. É isso que a palavra de Deus está nos trazendo. Obrigada, Jesus. O versículo 30 diz assim: Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu sua glória com eles. Está escrito: a glória está repartida com todo aquele que caminha com o Senhor Jesus Cristo. A glória é minha e sua, e de todo aquele que crê e caminha com Jesus. Todo aquele que busca cada dia mais ser mais como Jesus nos ensinou a ser. O que Jesus faria, o que Jesus pensaria, como ele reagiria diante dessa situação, como Jesus reagiria nessa mesa que não está muito boa para mim agora. Aí está aquela pessoa entristecida no canto, como Jesus chegaria até ela? É assim que nós temos que viver. E eu venho falando isso para nós há tanto tempo e agora está aqui a palavra revelando. É sobre isso. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, obrigada, obrigada. Como se Jesus fosse e é o nosso irmão mais velho. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Não resista. Não rejeite. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Olha só. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo. Guarda isso para você. Chamou, justificou e glorificou. Sua vida tem um propósito. Se tornar parecido com Cristo. Isso é lindo, não é? Quanto mais parecido com Cristo você tiver, mais as coisas que agradam a Deus você vai estar fazendo. E não haverá força naquilo que você fizer. Porque fazendo parte da tua natureza, é natural você fazer. Tá conseguindo entender? Eu espero que esteja fazendo sentido para você tudo isso que você está ouvindo. Ore a Deus pedindo mais por isso. Se tornar parecido com Cristo. Mente, coração, olhos, palavras lançadas, ações. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Pai. Agora o versículo 31 entra na última parte desse capítulo que fala sobre o amor de Deus. O amor de Deus que é nosso por meio de Cristo. Quando diz assim, ó: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós.
Se ele nos deu o seu filho, será que não nos dará também todas as coisas? Para quem gosta de grifar, o meu versículo 30, do 33 até o 36 está grifado. Versículo 33. Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Guarda isso para você, minha irmã. Deus declara que você não é culpado. Deus declara que você não é culpado porque você já caminha com Cristo. Versículo 34. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Versículo 37. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Entendeu a grandeza da revelação, a profundidade do amor de Deus por você, revelado na palavra da leitura dessa manhã? Obrigada, Jesus. Glória, 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 glória ao Senhor. Bendito és tu, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor. Todos os dias da nossa vida, enquanto vivermos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entenda que nada vai separar você do amor de Cristo. Se você está com Ele, nada vai separar você do amor de Deus. A Bíblia diz nada. Então, por que você tem medo? Por que você rejeita a verdade que a palavra do Senhor nos traz? Não rejeita. Não faça isso com o Pai. Não rejeita o que Ele está te oferecendo. Você, como pai e mãe, quando você oferece algo para o seu filho com muito amor e ele rejeita, você fica sentido, não fica? Não faça isso com o teu pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É muito claro aqui para nós, quando nos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele entregou o próprio Filho por nós. Ninguém pode nos acusar. Ninguém. Você já entregou a sua vida para Jesus? Você busca ser guiada pelo Espírito Santo? Você busca cada dia mais ser semelhante a Cristo? Ninguém pode te acusar. Entenda que muitos vão fazer isso, mas você não deve aceitar. Não aceite, não receba, não deixe entrar em você. Rejeite toda seta de Satanás que vier na sua mente em nome de Jesus. Você tem segurança. Com Cristo você tem segurança. Nenhuma acusação tem poder sobre aquele que Cristo justificou. Então, se Jesus Cristo nos justificou, nenhuma acusação tem poder sobre a nossa vida. Esteja posicionada, posicionado.
Se posicione de forma radical. Não aceite fazer parte de coisas que não são certas. Você sabe que não são certas. Não aceite. Por que você vai fazer parte de coisas que não agrada a Deus? 9h. Glorificamos o nome do Senhor Jesus. Te damos graças, meu Deus, por essa janela de oração. Glorificamos o teu nome e exaltamos o nome do Senhor e declaramos que santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Obrigada, meu Deus, por essa hora. Em nome de Jesus. Olha só. Entenda que você estando posicionada ou posicionado, cheio do amor de Jesus, busque aumentar a sua fé. Busque aumentar a sua fé cada dia mais através do estudo da palavra e do seu momento com Deus. Porque quanto mais posicionada você tiver, mais você vai se atentar que você não tem que agradar os outros, você precisa agradar a Deus e os outros precisam respeitar o seu posicionamento. Porque se os outros não respeitam o seu posicionamento, então é uma amizade opressora. É uma amizade que te oprime. Uma amizade que quer tomar o lugar de Deus na tua vida. E isso não tá certo. Não tá certo. Se alguém te chama para ir a uma festa que você não se sente bem naquela festa, não vai. Porque você não compactua, você sabe que aquilo não é o certo. Que aquilo tem fogo estranho. E você não vai. Não vai. A pessoa precisa entender o seu posicionamento, porque você tem que agradar a Deus e não aos homens. E se a pessoa não entender o seu posicionamento, ore por ela. Ore por ela. Para que o Senhor se revele nos olhos dela, diante dela, da vida dessa pessoa. Para que ela entenda que, de verdade, aquilo é fogo estranho. Aquilo não é certo. Amém? Em nome de Jesus. É como as festas juninas. Eu não concordo. Não é certo. Não é certo. Um cristão posicionado de verdade, com a imagem e semelhança de Cristo, buscando viver o caráter de Cristo, não compactua com festas pagãs. Ah, mudou o nome. Ah, mudou o nome? As práticas são as mesmas? É festa pagã. Não concordo. Um verdadeiro cristão não participa disso. As mesmas roupas, as mesmas fantasias, ainda se fantasia. Misericórdia. Misericórdia. Não tá certo, tá errado. Tá errado. É igual festa de Halloween. É a mesma coisa. Festa pagã, festa dos mortos. É a mesma coisa. Entende? Vai ficar brincando com fogo estranho? Ou você fecha todas as brechas definitivamente, ou vai continuar com brecha e dando lado para Satanás agir na tua vida. Porque eles amam brechas. Eles ficam à espreita. Tem tanto filme que mostra isso. Tem tantos filmes que ensinam isso. E ensinam de verdade. Eles ficam sentadinhos assim, ó, só esperando a gente abrir uma brecha. Eles não têm nada para fazer. O único objetivo deles é nos destruir. Nos tirar da presença de Deus. Então, agrade a Deus e não aos homens, tá bom? Arranca essa raiz da iniquidade de dentro de você. Para de querer se inclinar para as obras da carne. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus se nós estamos em Cristo. Nunca se esqueça disso. Aqui é muito claro que diz para nós: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade. Nada, nada pode separar você do amor de Deus se você está caminhando com Cristo e tem um posicionamento radical. Não aceite aquilo que você sabe que é errado.
Olha, o Espírito Santo está falando para mim. Não aceite aquilo que você sabe que é errado. Não aceite. Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que título. Deus é maior que posição, que posicionamento. Deus é maior que status. Deus é maior que tudo. E se você aceitar abrir mão de coisas que você sabe que está errado para viver a verdade da palavra, o que Deus faz na tua vida é grande demais. É grande demais. Você é blindada pelo amor de Deus. O amor de Deus, do teu Pai, te blinda de forma que nada te tira do lugar onde Ele te coloca. Amém? Guarda isso no teu coração, em nome de Jesus. Você pode estar firme, sim, esteja sempre firme. O amor de Deus é eterno e inabalável. Nada te afastará dele. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que nada te afastará do amor de Deus. Em nome de Jesus. O que nós aprendemos hoje, nesse capítulo? Nós vimos que Cristo já pagou a sua dívida. Então, se Jesus Cristo já pagou a nossa dívida, viva sem condenação. Não aceite condenação. Não aceite. Rejeita. E nós somos guiados pelo Espírito, certo? E não pela carne. E mantenha sempre a esperança, mesmo em meio às lutas. Não desista, não pare. Tá doendo? Vai com dor. Tá sangrando? Continua caminhando. Continua orando. Tá sem forças? Vai se arrastando. Clame ao Senhor. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é quem nos dá força. O Senhor é quem me sustenta. Então me sustenta nessa hora, eu estou ficando fraco. Me sustenta, me levanta, me coloca em posição. Me coloca uma nova armadura, a minha está cansada, eu tiro a minha armadura, me revisto de uma armadura nova. Me levanta, dá-me a bênção de um ânimo novo para esse dia novo que se inicia. Ora na palavra. Peça na palavra. E se você não souber, lembre-se que o Espírito Santo de Deus transforma a sua petição, o seu choro, seus gemidos, palavras de todo o seu coração ali declarada na oração que Deus quer que seja feita à vontade na sua vida, para que venha. Olha como isso é lindo. Olha como isso é maravilhoso. Olha a palavra que o Senhor está nos trazendo hoje. Então, mesmo em meio à luta e dias difíceis, mantenha. Em nome de Jesus. Amém? Confie que tudo coopera para o seu bem, até os dias ruins. Porque até nos dias ruins nós precisamos e temos muito que aprender. Eu aprendo muito nos dias ruins. Porque o Senhor sempre me coloca em posição de esperar, paciência, confiança. Espera mais um pouco. Dá para esperar. Tá ruim, mas não tá tão ruim assim. Você fala assim, tá tudo acabado. Quantas pessoas falam isso, né? Tá tudo acabado. Não, não tá tudo acabado. Você ainda tem casa para morar, tem carro para andar, tá conseguindo abastecer, tem comida na mesa, então não tá tudo acabado. É isso que o Senhor faz. Gera paciência. Ele tá te ensinando, ele tá te lapidando, ele tá te pulindo. Entende? Para quê? Como que ele vai entregar um grande se você não está preparado para a situação agora? Então entenda que até os dias difíceis o Senhor está te preparando para o que Ele tem para você. Tenha segurança. Nada pode separar você do amor de Deus, que é o que te dá segurança. Não se esqueça disso. É a palavra dele que te promete. Promete para mim, para você e para todo aquele que crê. Amém? Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por mais uma manhã na tua presença. Obrigada.
Obrigada, meu Deus. Eu agradeço a Deus, porque se estamos em Cristo, não vivemos em condenação. Se estamos em Cristo, não temos condenação. Eu peço ao Senhor Deus que nos encha do seu Espírito Santo, para que nós possamos ser totalmente guiados por Ele, todos os dias, em nome de Jesus. E que nós possamos permanecer firmes, mesmo em dias de luta, mesmo em dia de tristeza, um dia ruim, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus porque a palavra dele diz que tudo coopera para o nosso bem. Então, eu tomo posse desse conhecimento porque num dia ruim, nós precisamos nos lembrar que tudo coopera para o nosso bem e que nada nos separará do amor de Deus. Eu tomo posse dessa palavra. Você toma? Eu tomo posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Eu desejo que você esteja sendo muito abençoado. Que os ensinamentos da verdade da palavra do Evangelho esteja expandindo a sua mente, expandindo o seu odre, para que você possa receber mais vinho, mais vinho. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela presença de cada uma das suas filhas aqui, Pai, filhas e filhos que estão presentes, buscando a verdade da Tua palavra. Buscamos, Senhor, sermos guiados totalmente pelo Teu Espírito Santo através da verdade da palavra do Teu Evangelho que tem sido revelada a nós todos os dias. Obrigada, meu Deus, porque o Teu amor não tem limite por nós. O Teu amor é maior do que tudo. O Teu amor nos sustenta, o Teu amor nos dá força, nos traz esperança, aumenta a nossa fé. O Teu amor nos posiciona como filhas amadas, separadas, escolhidas. O Seu amor nos coloca no lugar onde o Senhor quer que a gente esteja. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque a Tua palavra de hoje nos trouxe a confirmação de que quanto mais parecida com Cristo nós formos, mais próximas de Ti estaremos. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Nós queremos que todas as nossas ações seja a nossa fé na prática. Seja a nossa fé transformada na prática, a servir de forma natural, com muito amor a todo aquele que precisa. Pai, livra-nos de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa o fogo do Teu Espírito na nossa boca, para que a nossa boca abençoe mais. Leve palavras de edificação na vida de outras pessoas. Livra-nos, Senhor, de toda fofoca, de toda maledicência que a língua é capaz de falar. Livra-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, livra-nos em nome de Jesus. O que ganhamos falando mal da vida de outro irmão? Nada. Abrimos brechas para Satanás na nossa vida. E isso é tudo que nós não queremos agora. Nós queremos agradar ao Senhor. Nós queremos fechar todas as brechas e abrir as portas da nossa vida ao Senhor, para que o Seu Espírito Santo tenha o acesso, a liberdade de nos tratar, de nos forjar, de nos guiar totalmente em tudo aquilo que nós precisamos fazer. Pai, mantenha o nosso nome no livro da vida. Nós te pedimos por isso. Ensina-nos a caminhar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca sobre nós agora, Pai, uma nova armadura de alta patente das cortes celestiais. Uma armadura envolvida pelo fogo do Teu trono, Pai.
fogo do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Coloca sobre nós um novo capacete da salvação, blindando todos os nossos pensamentos, toda a nossa mente, em nome de Jesus. Coloca sobre nós, Senhor, uma nova couraça da justiça, cobrindo toda a dimensão dos nossos braços e mãos, Senhor, protegendo e blindando o nosso coração, Senhor, de todo sentimento, em nome de Jesus. Coloca sobre nós, Pai, um novo cinturão da verdade, para que a nossa vida seja guiada totalmente pela verdade do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Vista em nós, Pai, novas botas do Evangelho, o Evangelho da paz, que por onde caminharmos possamos levar as marcas do Evangelho do Senhor, a paz do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Em uma das mãos, Pai, coloque sobre nossas mãos a espada do Espírito, a espada do Espírito que trará a verdade da Tua palavra através da nossa boca, em nome de Jesus, Pai. A espada do Espírito lavada no fogo do Espírito Santo que queima toda a palavra contrária que vier. Nós teremos a palavra guiada pela verdade do Teu Evangelho, Pai, para nos defender. E o escudo da fé, Remachore-cantarabás, o escudo da fé que lança fogo contra todo dardo inflamado de Satanás em nossa direção, porque a nossa fé nos liga no Senhor, nos conecta ao Senhor. A nossa fé nos posiciona a compreender, a ter o discernimento de que tudo aquilo que vem das trevas não nos pertence. E é o Teu escudo, Pai, vestido em nós, que nos dá essa proteção. Pai, é isso que eu oro, declaro sobre a vida de cada um dos Seus filhos e filhas que estão aqui. E te peço, no nome santo e poderoso de Jesus, que o Teu amor seja maior do que qualquer coisa desse mundo. Em nome de Jesus, na vida de todos nós, meu Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo o dia de cada um que está aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaro que o seu dia será um dia transbordante do amor de Cristo e que hoje um posicionamento haverá de ser diferente diante dos acontecimentos do seu dia. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor. Como não amar o Pai? Como não amar a Jesus? Como não abrir as portas do nosso coração para o Espírito Santo vir, agir, interceder por nós? Que todo coração endurecido seja quebrantado em nome de Jesus. Que toda mente resistente caia por terra agora em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu dia. Até amanhã. Em nome de Jesus. Tchau.